Então, o título da minha palestra será Quimiometria aplicada à cromatografia líquida e cromatografia com fluido supercrítico, a nova era do Analytical Quality by Design e separação matemática de sinais. Quando eu recebi o convite para fazer essa palestra, eu fiquei pensando sobre o tema, né, e eu optei por falar de quimiometria aplicada à cromatografia por alguns motivos. Então, o primeiro motivo é que cromatografia, e eu vou falar aqui principalmente cromatografia líquida, é uma técnica amplamente empregada, né, tanto na universidade quanto na indústria, nas mais diferentes áreas e problemas, né, de pesquisa. Porém, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe os benefícios de associar a quimiometria, alguns métodos quimiométricos, à cromatografia líquida, né? Então, a ideia era trazer essa informação para vocês, mostrar a relevância, mostrar a aplicabilidade, como a quimiometria pode ajudar, né, no desenvolvimento analítico por cromatografia. O segundo motivo é que está acontecendo toda uma mudança em termos de legislação, de desenvolvimento e validação de métodos analíticos, que vai envolver o uso de quimiometria. Então, eu queria trazer essa atualização também para vocês. E o terceiro motivo é porque eu gosto muito desse assunto, que é um bom motivo também. Bom, então, como o professor Zézi falou, né, eu sou docente no Instituto de Química e na pós-graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. O nosso laboratório é o Laboratório de Pesquisas Farmacêuticas e Quimiometria, e os nossos objetivos de pesquisa, eles estão bem resumidos aqui no nosso logo, né? Então, o logotipo do laboratório, que está aqui, é um triângulo com um mapa de contorno de um planejamento de misturas, né, de um planejamento experimental, e os componentes desse planejamento de mistura são desenvolvimento analítico. Então, aqui a gente trabalha com cromatografia e espectroscopia pontual de imagem, que eu trabalhava em colaboração com o professor Roney, inclusive. A parte de pré-formulação, né, que é uma área interessantíssima da pesquisa farmacêutica, que envolve muito a química analítica, principalmente analítica instrumental, e o desenvolvimento galênico, que é o desenvolvimento de produtos e processos na área farmacêutica. E aqui a gente tem o Q de quimiometria juntando as três áreas, né, representando que a gente coloca um pouquinho de quimiometria em tudo que fazemos. Bom, o título da minha palestra tem Analytical Quality by Design. Então, eu acredito que é pertinente eu começar explicando para vocês o que é Quality by Design, né? Então, Analytical Quality by Design é o que veio depois do conceito de Quality by Design. O pessoal da indústria farmacêutica alguns já estão familiarizados com isso, né? Outros nem tanto. Então, esse é um conceito que foi introduzido inicialmente pelo guru da qualidade, que foi o Joseph Juran. Ele foi um expert da qualidade, e ele dizia, assim, que a maioria dos problemas relacionados à qualidade, nesse caso, de produtos e processos, né, essa estratégia de Quality by Design, inicialmente começou lá com produtos e processos, né, não necessariamente na área farmacêutica, em geral. Então, o Juran, ele dizia assim, que os problemas na qualidade de produtos e processos em geral, eles aconteciam pela maneira como a qualidade estava definida, né? E, normalmente, a qualidade é definida como o produto passa por toda a cadeia produtiva, e aí, no final, são realizados testes no produto final que vão dizer está de acordo ou não está de acordo. Bom, mas aí já passou por toda a cadeia produtiva, né? Se aconteceu algum problema lá atrás, você já perdeu o lote. Então, o que ele dizia que era muito mais interessante é construir a qualidade dos produtos, dos processos, durante o desenvolvimento dos produtos e dos processos, e não testar no final. Então, era incorporar essa qualidade no desenvolvimento, pela compreensão de relações de causa e efeito entre as variáveis envolvidas, né?
Então, esse conceito aqui, ele foi incorporado na área farmacêutica em 2008, pelo lançamento de guias do ICH, que foi uma revolução na época, né, em relação ao desenvolvimento farmacêutico. Então, trouxe pela primeira vez esse conceito de Quality by Design. E, muito rapidamente, né, os químicos analíticos e farmacêuticos que trabalham com desenvolvimento analítico, especialmente por cromatografia, eles perceberam que isso daí que o Juran dizia é prontamente aplicável para o desenvolvimento analítico também. Ou seja, a definição, a qualidade do método tem que ser construída durante o seu desenvolvimento e não avaliada no final em uma etapa de validação, por exemplo. Bom, então a técnica de cromatografia ali, essa estratégia de Analytical Quality by Design, né, ela tem alguns elementos. Então, ela tem elementos que eu não vou mencionar aqui, né? Então, você precisa definir o perfil-alvo de qualidade, ou seja, para que é seu método, o que você espera do seu método em termos quantitativos, depois você vai fazer uma análise de risco para as variáveis envolvidas, e no final você vai estudar as relações de causa e efeito entre as variáveis, empregando metodologias multivariadas, né, que vai realmente ao coração da estratégia de Analytical Quality by Design, é onde eu vou focar a palestra aqui, porque eu acredito que essa parte, né, a parte de análise multivariada dentro da estratégia eu vou chamar de AQBD, tá? Para tornar mais curto. A estratégia de AQBD é o coração, realmente é a parte central, é o que move, é o que traz as respostas, e é ali que eu vou focar. Então, sem dúvida nenhuma, a cromatografia líquida é a técnica, acredito que a mais utilizada na indústria farmacêutica, né? No entanto, o que a gente observa, né, atualmente é o seguinte: o desenvolvimento analítico é feito de uma maneira univariada, ou seja, one factor at a time. Variar uma coisa por vez, né? Estratégia tradicional aí de estudo das variáveis. O que eu vou mostrar para vocês é que essa estratégia tem limitações sérias, né? Vou tentar convencê-los aqui quais são essas limitações. Depois do desenvolvimento, o método analítico vai para a etapa de validação. E na etapa de validação, que seria uma etapa de checagem, né? O que acontece? Muitas vezes, surprises. São encontradas surpresas lá, né? Na validação, coisas que não foram previstas antes, condições que levam para fora da especificação, ou até condições melhores do que do desenvolvimento. E aí, o que acontece? Muitas vezes o método volta para o desenvolvimento. Quando esse método vai para outro laboratório, né, ou ele é internalizado, ele vem de outro lugar, ou seja, é feita uma transferência, muitas vezes, o que acontece? More surprises. Então, mais surpresas aqui na transferência. Eu vivi bastante isso na minha época de indústria farmacêutica. E aí, o que acontece? Volta para o desenvolvimento. Então, um caminho que deveria seguir nessa direção, desenvolvimento, validação, transferência, está sempre voltando para o desenvolvimento. Por falta de conhecimento, né, das relações de causa e efeito das variáveis envolvidas. Uma nova proposta para tentar contornar esse problema é utilizar metodologias multivariadas, né, baseadas principalmente em DOE, Planejamento de Experimentos, então é a sigla para Design of Experiments, em um formato integrado. E o que eu quero dizer integrado? Desenvolvimento junto com a validação, tá? Pelo menos a parte de robustez. Eu vou mostrar como fazer isso. DOE permite fazer isso, né? Então, DOE, como eu falei, é o coração dessa estratégia de Analytical Quality by Design, que tem outros elementos também. E aqui alguns documentos, né, do FDA, principalmente, disponíveis na internet, onde eles colocam o ponto de vista deles sobre essa estratégia. Bom, então vamos falar um pouco, né, de DOE aplicado ao desenvolvimento analítico. Nesse contexto de Quality by Design, a etapa que precede o DOE é uma etapa de análise de risco. Então,
o pesquisador vai colocar as variáveis de entrada, as variáveis de saída do seu método, e ele vai elencar aquelas que são críticas, né, em termos de atributos de qualidade. Muitas vezes a gente se depara com esse cenário aqui, né? Então, eu tenho aqui o meu método analítico no centro, tenho um conjunto grande de variáveis de entrada que influenciam um conjunto grande de atributos de qualidade do outro lado. A química da fase estacionária, então stationary phase chemistry, não só a química, mas o tamanho de partícula, o diâmetro da coluna. Mobile phase, então as variáveis relacionadas à fase móvel, tipo solvente prótico, aprótico, ácido básico, as misturas, é necessário fazer mistura de solventes. pH, importantíssimo para moléculas ionizáveis. Qual tampão eu vou usar? Vou usar pareador iônico. Parâmetros de gradiente, né? Então, o tempo de gradiente, inclinação do gradiente, temperatura da coluna, fluxo, e por aí vai. Existem outros. Todas essas variáveis, elas vão afetar, por sua vez, as saídas, que são as medidas de qualidade do meu método, né? Então, assim como eu tinha atributos de qualidade do produto, eu tenho atributos de qualidade do método. Retenção. Então, é importante que os compostos tenham uma retenção adequada na coluna, uma retenção mínima para interagir com a coluna, e que não seja uma retenção muito longa também. Resolução. Então, é importante que eles estejam resolvidos para fazer a integração. Fator de cauda ou fator de assimetria, né, é importante para conseguir fazer a integração de maneira adequada. Eficiência da coluna, né, então o número de pratos da coluna, um parâmetro importante também para desempenho do método, parâmetros de validação e por aí vai. Então, frente a esse cenário de tantas variáveis de entrada, tantas variáveis de saída, o pesquisador tem duas opções. Ou ele segue aqui para o método de estudar uma por vez, ou ele segue para uma metodologia de DOE, metodologia multivariável. Coloquei esse slide aqui como um slide de convencimento, né? Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido que estratégia univariada não é adequada, que ela falha em algumas situações, mas talvez não tenham explicado para vocês por quê. Né? Então, decidi manter esse slide aqui para convencê-los das limitações. Então, vamos imaginar que você tenha somente duas variáveis para estudar. Um exemplo muito simples: pH e a temperatura do forno. E aí, você, univariadamente, né, se fixa uma e vai estudar outra. Depois faz o contrário. Então, vamos imaginar que você fixou aqui em 35 graus a temperatura, e aí você fez esses experimentos que estão aqui nesses pontos, variando o pH de 2 até 7. Essa representação aqui atrás é um mapa de contorno gerado por DOE, tá? Você só tem essa informação quando você faz o DOE. Então, coloquei aqui de maneira ilustrativa. E aí, como aqui está tudo verde, né? A resposta aqui é o número de picos, ó, no cromatograma. Está tudo verde. Minha conclusão é que o pH não influencia a resposta. Variei de 2 a 7, não tive variação na resposta. Ok. Então, aí eu vou escolher uma condição de pH agora para fixar e vou estudar a outra variável, a temperatura. E vou fazer esse conjunto de experimentos aqui. E aí eu vou de uma condição verde para uma condição em azul. Azul são menores respostas, verde são maiores respostas. Então, eu percebo com isso que não é uma boa ideia. Eu vim para cá, temperaturas maiores, melhor condição é eu trabalhar aqui com temperatura 35 graus, pH 7, né? Com isso, eu seleciono essa condição do método aqui como sendo a melhor condição a utilizar no desenvolvimento cromatográfico, certo? Então, errado. Por quê? Porque a sua melhor condição, ela está, na verdade, aqui, ó. E você não tomou nem conhecimento dessa região em vermelho ao fazer os seus experimentos univariadamente,
Isso porque a gente tem, nesse caso, interações entre essas duas variáveis. Então, veja, se eu tivesse começado o meu experimento, ao invés de 35, em 45 graus, a minha conclusão sobre a influência do pH seria completamente outra. Eu estaria indo de uma região vermelha para uma região em azul. E somente nesse caso eu teria conhecimento dessa região aqui. E a minha conclusão seria completamente diferente da conclusão anterior. Ou seja, a influência de uma variável depende do nível da outra, tá? Isso é interação entre as variáveis, é um dos motivos principais da necessidade, né, de usar uma metodologia multivariada para estudar problemas de desenvolvimento analítico. Além disso, a informação está disponível somente nos experimentos que você fez. Então, você só conhece os resultados nos pontos, você não conhece, você não tem esse mapa, né, que você tem com o DOE. E não é possível modelar, né, as variáveis de entrada, as variáveis de saída em função das variáveis de entrada, ou seja, eu não tenho um modelo que me diz como o número de picos no cromatograma varia em função de pH e temperatura, por exemplo, né? Não tenho isso na estratégia univariada. Esse é um exemplo real, tá, pessoal? É um exemplo de uma aluna minha de mestrado. Então, uma estratégia mais interessante é estabelecer um conjunto de experimentos pré-definidos. Então, está aqui uma representação gráfica, né, do planejamento para essa situação, né, e estimar, com base nesses resultados, estimar um modelo para relacionar X1 e X2 com Y, com a saída, né? Então, eu vou relacionar mais de uma variável de entrada, por isso é um método multivariado, com uma ou mais variáveis de saída, que são as características de qualidade, os parâmetros de qualidade do método. Com esses experimentos, eu construo um modelo. Então, eu vou falar um pouco de planejamentos, um pouco de modelos. Com esse modelo, eu consigo ter informações sobre todo o domínio experimental, e não somente onde foram feitos os experimentos. Com isso, eu tenho uma bolinha de cristal ali, né? Lógico, eu preciso avaliar essa minha bolinha, validar essa minha bolinha de cristal antes de usar. Ela funcionando bem, eu posso usar para previsão dessas propriedades de interesse dentro de todo o domínio experimental e não somente onde eu fiz os experimentos. Então, o modelo gerado, ele vai depender do planejamento utilizado. Quando eu falo design of experiments, planejamento de experimentos, eu estou falando de uma caixinha de gostosuras, na verdade. Tem vários tipos de planejamento, dependendo da finalidade, do objetivo do estudo. Então, se eu quero gerar um modelo que tem apenas termos lineares, como esse daqui, né? Então, a minha variável de saída é uma função linear das variáveis de entrada, e também contendo termos de interação. Então, esses coeficientes aqui são coeficientes de interação, que vão resolver aquele problema que eu falei lá atrás, que o método univariado não enxerga interações, né? Aqui a gente consegue incluí-las no modelo. Eu posso querer construir também um modelo quadrático, onde eu tenho as variáveis de interesse ao quadrado, ou posso construir modelos mais complexos, né, que tenham termos cruzados, assim. Então, eu preciso de planejamentos que sejam capazes de gerar cada um desses modelos, para se ajustar aos meus dados. Em cromatografia, a gente costuma dividir, né, essa questão aí de que planejamento utilizar, que modelo ajustar, dependendo do nosso objetivo de estudo durante o desenvolvimento do método. Então, se é um objetivo de screening, de triagem inicial, se é um objetivo de otimização. Porque essas duas etapas, elas requerem planejamentos diferentes, porque os objetivos são diferentes. Quando a gente pensa em screening, em triagem, que seria a primeira etapa no desenvolvimento de um método analítico, a gente está pensando em estudar variáveis primárias que afetam seletividade,
né? Então, a gente tem aqui, lembrando, né, das aulas de cromatografia, a resolução, ela depende da eficiência, depende da retenção dos analitos e depende da seletividade. Então, a seletividade desses 3 parâmetros aqui é aquele que mais impacta na resolução. E o que impacta a seletividade? Fase estacionária, composição de fase móvel, pH da fase móvel, pH, e composição em relação ao modificador orgânico. Então, essas são as variáveis primárias para se estudar em uma etapa de screening. Fase estacionária, normalmente a gente usa os Selectivity Charts dos fabricantes e busca fases bem diferentes entre si, né? Nessa etapa de screening. Fase móvel, nos guiamos pelo diagrama de Snyder, né? Também bastante conhecido aqui no mundo da cromatografia, selecionando solventes bem diferentes, que seja possível utilizar naquele modo cromatográfico que estou trabalhando. E aqui, como é uma etapa de screening, eu estou interessada em estudar efeitos principais e algumas interações, né? Algumas interações podem acontecer aqui. Depois a gente vai para outra etapa, que é a etapa de otimização, onde a gente vai enxergar todas as interações, a gente vai avaliar se existe a necessidade de incluir termos quadráticos ou de ordem superior. Aqui é triagem. Então, nessa etapa, o que utilizamos como resposta, né? Quais são as variáveis de saída? Fator de retenção, número de picos com resolução maior que 1,5. Assim, eu esqueci do pH, o pH tá aqui, ó, né? Então, coloquei aqui alguns diagramas de distribuição das espécies, né, em função do pH. É muito importante olhar isso para as espécies que você tá, para os analitos que você está estudando. E voltando aqui às respostas. Então, nessa etapa de screening, como a gente faz uma variação grande, os picos, eles podem se movimentar bastante no cromatograma. Então, fica muito difícil fazer a identificação. Por isso, utilizamos essas trend responses, respostas de tendência, que vão nos dizer para onde seguir, qual fase estacionária, qual composição de fase móvel, qual faixa de pH. Então, para essa etapa de screening, é possível utilizar alguns planejamentos, né? Então, talvez o representante mais conhecido dessa caixinha aí de gostosuras que é o de DOE seja o planejamento fatorial completo. Então, Full Factorial Designs, né, sem dúvida em 2 níveis, né, é o tipo de planejamento mais conhecido. Então, aqui uma representação gráfica para 3 fatores em 2 níveis, né? Então, eu tenho 8 experimentos, mais um ponto central aqui, replicado, né, esse ponto central, ele vai permitir avaliar, ter uma estimativa de erro, né, por ele ser replicado, e também avaliar se o meu modelo linear é adequado. Então, esse tipo de planejamento aqui, fatorial em 2 níveis, ele gera modelos lineares. Então, a superfície de resposta, ela vai ser assim, tá? Vai ser uma função linear das saídas. Ponto central ajuda a avaliar se essa relação realmente é linear ou se eu preciso de algum termo de curvatura. E o modelo está representado aqui embaixo, não tem nenhum coeficiente não linear. Então, ele pode ser utilizado para essa etapa de triagem, né? Permite estimar efeitos principais, algumas interações, mas ele estabelece relações lineares, que nessa etapa, ok, porque ele vai me indicar para onde ir. Porém, o número de experimentos pode ser muito alto, dependendo de quantos fatores você está estudando aqui, né? Então, para isso, existem opções mais econômicas, que são os planejamentos fracionários, que são fatoriais incompletos, né? Então, não são realizados todos os experimentos, é realizado um subconjunto de experimentos, que permite estimar efeitos principais e algumas interações, dependendo da resolução do planejamento fracionário. Tá? Então, assim, infelizmente, não temos tempo aqui para eu explicar para vocês o que é a resolução de um fracionário, né? Mas ela está relacionada a quais efeitos estarão confundidos, né? Porque os efeitos, eles não vão ser estimados de maneira pura.
eles vão estar confundidos, porque você não fez todos os experimentos, você fez um subconjunto, né? Então, algo se perde. E o que se perde é justamente o fato de que os efeitos estão confundidos. Porém, às vezes, essa perda não é tão significativa, não é importante. Então, planejamentos de resolução 5, eles permitem uma economia no número de experimentos e permite estimar os coeficientes lineares, os coeficientes de interação binária, que são os mais importantes, de uma maneira livre, né, de interferência, porque eles estão misturados com coeficientes de interação ternária que tendem a não ser significativos. Então, resolução 5 você pode usar sem problemas. Aí a gente tem resolução 4, que é um intermediário, e a gente tem uma resolução 3, que realmente tem que ser utilizada com cuidado. Né? Então, esse tipo de planejamento, resolução 3, são planejamentos extremamente econômicos, né? Conhecidos como planejamentos saturados, inclusive, se faz um número mínimo realmente de experimentos. Só que o que acontece? Você está misturando efeitos principais com interações binárias que são importantes. Então, aqui você não pode simplificar nada, você tem um grau de confundimento muito grande. Então, esse tipo de planejamento tem que ser usado com muito cuidado em situações muito específicas. Existe uma classe aqui de planejamentos que eu gosto muito, né, que são os Computer Generated or Optimal Designs. Os termos aqui podem ser bastante enganosos, né, porque Computer Generated parece que é gerado pelo computador e os outros não são, né? Não é verdade, todos são. Ninguém vai fazer planejamento na mão hoje em dia. E Optimal Designs, parece que eles são otimizados, eles são melhores do que os outros. E também não é verdade. Eles são otimizados em relação a um critério matemático pré-definido. Né? Então, existe um determinado critério matemático, eu vou exemplificar daqui a pouco, e eles são ótimos em relação àquele critério. E eles são model-oriented, eles são direcionados a um modelo, isso é muito interessante. Você pode dizer que modelo você quer estimar, né? E esses métodos, esses algoritmos, né? Eles vão selecionar o número e a posição dos experimentos para você conseguir estimar aquele modelo específico. Então, quando utilizar? Primeira situação, quando você não pode utilizar um planejamento padrão, igual aqueles que eu falei anteriormente, né? Porque você tem limitações na sua região experimental. Então, uma situação desse tipo aqui, ó, é mais interessante você usar um planejamento do tipo óptimo. Aqui um planejamento de misturas, tem uma restrição no domínio experimental. Então, esse é um nicho de aplicação desses planejamentos. E o segundo que eu destaquei aqui é ajustar um modelo específico com um número reduzido de experimentos, o que é realmente muito interessante. Então, eu coloquei um exemplo breve aqui vamos imaginar se você tem 2 fatores. Então, tem esse subconjunto de pontos aqui, e você precisa selecionar 3 desses 9 para fazer o seu planejamento. Só 3. Você não pode selecionar mais. Porque você vai estimar um modelo que tem 3 coeficientes só. Como que você seleciona 3 desse? Qual subconjunto utilizar? Então, aí justamente que entra o critério matemático de seleção. Então, esse exemplo aqui é o critério D, que é talvez o mais utilizado, né? E D é de determinante. Então, esse critério D, ele busca maximizar o determinante da matriz de informação, que é essa matriz aqui. Então, em quimiometria, a gente trabalha bastante com matrizes, né? Então, o que é a minha matriz X? É a minha matriz de planejamento, é o meu conjunto das minhas condições. Então, isso daqui seria a minha matriz X, né? Para esse exemplo. Então, essa matriz X, ela entra no cálculo dos coeficientes. Então, aqui a expressão para o cálculo dos coeficientes, os Bs, né? Pelo método de mínimos quadrados. Então, é a matriz X transposta X inversa, X transposta Y.
Isso quer dizer o quê? Que a posição dos pontos que eu selecionar, ou seja, como eu vou compor a minha matriz X, vai influenciar o cálculo dos coeficientes. Então, é realmente muito importante a posição dos pontos no planejamento. Então, por isso existem critérios matemáticos para isso. Então, de acordo com esse critério D, que é de maximizar a matriz de informação, essa posição aqui, ó, esses 3 pontos, é a pior condição. O determinante é 0. E realmente a pior condição, porque tem uma correlação muito grande entre os experimentos, isso é muito ruim em planejamento experimental. Aqui o determinante é 4, aqui o determinante é 9, aqui o determinante é 16. Então, o algoritmo ele vai selecionar essa condição aqui, porque ela maximiza o determinante dessa matriz. Então, esse é o princípio de um planejamento otimizado de acordo com o critério D. E aí existem muitos outros. Existe o critério A, critério G, critério I, e assim por diante. E eu falei que ele é muito interessante também em relação ao número de experimentos a fazer, né? Então, em relação à posição dos experimentos na matriz e em relação ao número. Esses planejamentos otimizados, eles selecionam um número mínimo de pontos para construir o modelo, e para isso eu preciso que o número de pontos seja no mínimo igual ao número de parâmetros, para avaliar o modelo, e para isso eu preciso ter um número de pontos maior do que o número de parâmetros, né? Exatamente essa relação aqui, se a gente trouxer para uma situação mais simples, né, de uma relação de uma variável x com uma variável y, eu tenho 2 pontos, 2 níveis, né? M igual a 2, eu consigo fazer um modelo linear. Então, eu consigo construir o modelo, mas eu não consigo avaliá-lo. Eu preciso de um terceiro ponto. Então, se esse terceiro ponto cair aqui, ok. Deixa eu pegar a caneta aqui. Se esse terceiro ponto cair aqui, ok, minha relação linear é válida. Se esse terceiro ponto cair aqui, minha relação linear não é válida. E nem aqui. Então, eu preciso M maior que P, um número maior de níveis do que de parâmetros para avaliar o modelo. E preciso de replicatas. Replicatas me trazem informação sobre erro puro, que é algo muito importante também em planejamento, porque eu vou estimar o efeito das variáveis em comparação com a variabilidade experimental que está sempre presente. Então, eu preciso ter uma medida exata de erro puro, que é dada pelas replicatas. Então, esse tipo de planejamento, ele cobre tudo isso, né? O número de pontos para construir modelo, avaliar, estimar erro puro. Então, isso para a etapa de screening, né? A gente pode trabalhar com essas opções. E para a etapa de otimização? Então, nessa etapa, eu já vim, né, com fase estacionária selecionada, ou seja, qual coluna eu vou usar, modificador orgânico, se ele é prótico, se ele é aprótico. Já vim com a faixa de pH que eu vou estudar, e agora eu vou olhar para as outras variáveis. Vou olhar para as variáveis de gradiente, inclinação e tempo, vou olhar para a temperatura, para o fluxo, para o pH, agora numa faixa menor, né? Nessa etapa de otimização. E aí eu preciso de modelos que realmente tenham capacidade preditiva, porque o objetivo aqui, né, é estabelecer modelos com capacidade preditiva e descrever relações mais complexas entre inputs e outputs. Então, superfícies de resposta desse tipo aqui, que não são mais lineares. Então, agora a gente usa outros tipos de respostas, né, de atributos de qualidade. Número de picos, esse daqui pode se manter, né, com resolução maior que 1,5 ou 2, resolução entre pares críticos, o fator de cauda, a área, e assim por diante. E para isso, né, para gerar esse tipo de superfície, eu preciso planejamentos diferentes daqueles que eu mostrei antes. Então, eu preciso usar, por exemplo, um planejamento do tipo CCD, Central Composite Design, Box Banking, e de novo aqui, os Optimal Designs. Por quê? Porque eles são model-oriented, né? Então, o que eu falei aqui é o model-oriented. Então, eu posso utilizá-los também numa etapa de otimização. São muito flexíveis,
muito interessantes. Independente da maneira como você estabeleceu o seu planejamento, gerou o seu modelo, você vai precisar avaliar esse modelo. E aí existe uma série de ferramentas aqui para avaliação para ver se ele está funcionando bem, né? Se ele está adequado. Então, análise da variância, resíduos. E tudo isso para gerar, para utilizar, né, esse planejamento no final, esses modelos, né, no final, para gerar uma região que é a região robusta de trabalho, né, que é o que a gente chama de Design Space, or MODR, que é Method Operable Design Region. E essa região aqui é realmente o que está trazendo aí de revolução no desenvolvimento analítico, né? Um contexto muito importante em Analytical Quality by Design é o estabelecimento do Design Space. Vou chamar de Design Space, mas se é possível chamar de MODR também, tá? Mesma coisa. E o que é isso? Né? É uma região que atende simultaneamente todos os atributos de qualidade que eu coloquei anteriormente. Então, eu coloquei aqui para modelar número de picos com resolução maior que 1,5. Nesse exemplo, né, o USP Tailing, que é o fator de cauda. Eu vou estabelecer um modelo para cada uma das respostas. E depois, por meio de ferramentas matemáticas, também como funções de desejabilidade, eu vou agrupar todas esses objetivos, né? Eu vou encontrar uma região que atenda a todos esses objetivos. Então, um exemplo aqui, né, também de uma aluna minha, para essa... Aqui a área branca é o nosso design space, né? Essa coluna, esse solvente, a gente consegue trabalhar nessas condições aqui de temperatura e de pH nessa região em branco. Para outra coluna, outro solvente, não temos região em branco, ou seja, não conseguimos atender simultaneamente todos os nossos critérios de qualidade. E uma coisa importantíssima que eu quero destacar aqui, que eu acho muito interessante, que está muito em alta hoje em dia, é a questão da robustez do design space. Então, essa região aqui, ela é estimada com as respostas médias, né, de previsão dos modelos. Agora, é preciso também pensar que as variáveis de entrada do meu planejamento, elas têm variabilidade. Então, aqui, por exemplo, inclinação do gradiente, temperatura da coluna e pH, que foram as minhas variáveis de entrada, eu tenho uma variabilidade, né, nesses valores que eu coloquei como médias, valores médios ajustados. E é possível incluir essa variabilidade na construção do design space, empregando ferramentas, por exemplo, de simulação computacional. Então, simulação de Monte Carlo Simulation é uma ferramenta bastante utilizada aqui. E o que ele faz? Né? Ele vai pegar a equação do modelo, e aí ele vai substituir, vai incluir, né, não só a média que eu coloquei, mas toda essa variabilidade. Então, a temperatura, por exemplo, mais ou menos 2 graus, pH mais ou menos 0,1 unidades, inclinação do gradiente mais ou menos 0,5. E aí ele vai gerar milhares de resultados simulados, que vai me dar uma distribuição ao redor da média, e aí eu consigo estabelecer critérios de falha do meu método, incluindo essa variabilidade dos parâmetros de entrada. Então, realmente, isso é algo muito bonito, né? E aqui, uma representação do design space só com a média, né, das respostas, e aqui com o critério de robustez, né, com essas simulações, eu vejo que a minha região em branco é menor em relação a essa daqui. E com isso, o que eu consigo? Né? Eu consigo realmente estabelecer uma região para registro do meu método analítico e para validação e transferência que seja de fato robusta. Eu sei o que acontece ali, eu estudei, tem modelos preditivos por trás. Isso reduz os out of specifications, né? E também traz flexibilidade regulatória, que é outro assunto importante aí, mas que infelizmente eu não vou conseguir descrever a fundo aqui,
né? Então, no futuro, o registro dos métodos analíticos na Anvisa, ele não vai ser mais em um único ponto, ele vai ser numa área. Então, é isso que a gente chama de flexibilidade regulatória, né? É possível modificar as condições. Coloquei aqui uma linha do tempo breve sobre os últimos acontecimentos em relação à introdução desses conceitos na parte de legislação. Então, eu deixo aqui o editorial, né, para quem tiver interesse, lá tem todas as referências, mas eu vou dar um spoiler aqui, né, que algumas mudanças regulatórias estão por vir, tá? Então, a farmacopeia americana está trabalhando no capítulo geral, o ICH está trabalhando na revisão do capítulo do guia de validação, incluindo esses conceitos de design space, né, e região robusta de trabalho. Bom, eu tinha colocado aqui também para falar um pouco para vocês sobre uma outra técnica analítica, que é a cromatografia com fluido supercrítico, que quem não está trabalhando diretamente na área, talvez não tenha conhecimento, né, dessa técnica que voltou aí o cenário analítico com força total. Então, a gente está trabalhando bastante com essa técnica, ela tem se mostrado muito interessante por vários motivos. E a fase móvel é o fluido supercrítico, né, que tem uma viscosidade menor do que um líquido e uma maior difusibilidade. Isso permite análises mais rápidas, porque aumenta a transferência de massa, e também é um solvente muito bom quando comparado com o gás. Então, por isso, a técnica tem sido chamada como de cromatografia de convergência entre a cromatografia líquida e a cromatografia gasosa. Ela voltou ao cenário, né, aos holofotes aí pelo lançamento de equipamentos mais modernos que resolveram problemas da antiga SFC, né? Então, problemas de repetibilidade, robustez, detectabilidade foram resolvidos pela introdução de um controlador de processo de pressão mais eficiente. A possibilidade de misturar solventes ao CO2 também foi uma das razões aí do renascimento da técnica. E com isso, simultaneamente, né, a isso, várias fases estacionárias foram lançadas no mercado e que podem ser utilizadas nessa técnica, tanto fases que são utilizadas normalmente em fase normal, então normal phase chromatography, quanto fases, colunas que podem ser utilizadas em fase reversa. Isso faz com que você possa ser muito criativo no desenvolvimento analítico para essa técnica. Realmente eu estou encantada. E, logicamente, aqui colocamos DOE em tudo. Trabalhamos também na etapa de screening, etapa de otimização, as variáveis são um pouco diferentes, né? E sempre verificamos, sempre não, mas na maioria das vezes, verificamos aqui interações entre as variáveis, né? Então, essas arestas da superfície não são paralelas. Isso mostra interação entre as variáveis. Então, as interações são sempre presentes. E a gente só consegue entendê-las, identificá-las por meio de planejamento de experimentos. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa técnica, né, para entender a potencialidade, incluí analíticos de com diferentes características. Então, compostos neutros apolares, compostos básicos apolares, compostos ácidos apolares, e uma mistura aí uma mistura bastante desafiadora, né, que foram as vitaminas solúveis em água e solúveis em lipídios, então water soluble e fat soluble, para ver se a gente conseguia fazer um método único, né, porque normalmente as vitaminas fat soluble, elas são analisadas por cromatografia de fase normal e o water soluble por fase reversa. E a gente conseguiu resultados realmente muito interessantes, mostrando que é uma técnica de convergência. E aqui eu só trouxe um gráfico para mostrar como é importante também trabalhar com DOE nessa técnica, né? Então, um exemplo aqui dos carotenoides, né? Compostos bastante apolares. Aqui os coeficientes de
um modelo. Então, a gente tem a concentração de etanol. É possível trabalhar com etanol, né, nessa técnica, que é muito interessante. Então, tem uma influência grande na retenção, a gente está olhando a retenção. Aqui a temperatura, então eu destaco aqui, olha que interessante, a temperatura para alguns compostos, então, beta-caroteno e licopeno, ela tem um coeficiente negativo. Para outros compostos, ela tem um coeficiente positivo. Ou seja, aumenta a retenção de alguns compostos, diminui a retenção de outros compostos. Se você não tem um modelo para descrever essa flutuação, é praticamente impossível você encontrar uma condição, né, de uma maneira univariada. Você vai ficar bem confuso em relação à influência dessa variável na retenção. A pressão diminui também a retenção. E aqui uma série de coeficientes de interação. Então, a concentração de etanol vezes a temperatura, a concentração de etanol vezes a pressão, coeficientes quadráticos também nesse caso foram necessários. Então, diferentes, várias interações e vários coeficientes quadráticos para modelar a retenção. E aí a gente consegue também estabelecer, né, a região, que é o design space, né, robusta de trabalho. Aqui empregamos outro software, não é o mesmo daquele anteriormente, então nossa região robusta de trabalho é em amarelo agora. Então, aqui todos os critérios de retenção e separação dos pares críticos é atingida. Aqui eu tenho uma região de incerteza, essa região em amarelo mais claro, e essa região em cinza, a região que eu não devo trabalhar. Logicamente, eu consigo ver aqui que isso depende também da temperatura, né? Aqui eu tenho o gráfico de quantidade de etanol versus pressão, e eu vejo que eu posso trabalhar nessa faixa aqui, a 50 graus. Quando eu mudo a temperatura, isso muda. Então, existe uma temperatura mínima, a partir da qual eu consigo ter essa região em amarelo. Aqui um caso para os redutores de colesterol, né, foi bastante interessante, porque essa região em amarelo é a nossa região de trabalho, nosso ponto estava aqui, de trabalho, e aí, aqui 15% de modificador, né, em função de pressão e temperatura, e quando a gente for para 16%, uma variação muito pequena, o nosso ponto já sumiu, né, ele já caiu numa região de incerteza. Ou seja, quando você vai colocar esse método para a aplicação na rotina, você tem que dizer, deixar claro que esse é seu parâmetro crítico do método, é ele que você tem que olhar com atenção. E para finalizar essa parte aqui, eu trouxe um artigo aqui recente, né, de 2018, muito, muito bonito, por vários motivos, né, que foi o primeiro estudo interlaboratorial empregando essa técnica de cromatografia com fluido supercrítico para determinação de impurezas farmacêuticas, em um produto farmacêutico. E 19 laboratórios participaram, de 4 continentes e 9 países. 5 grupos acadêmicos, 3 laboratórios de demonstração, 10 empresas farmacêuticas, uma empresa de alimentos. E adivinha o que estava por trás desse estudo e por que esse estudo teve sucesso? Eles estabeleceram aqui um design space, uma região robusta de trabalho para o método, e aí eles distribuíram o método para todos esses participantes, né? E aí, com isso, eles conseguiram mostrar que a técnica é robusta e o estudo foi realmente um sucesso em termos dos parâmetros de validação. E eles falam aqui, ó, que a otimização de um método robusto, empregando os conceitos aqui do design space, foi de fato o keystone, foi, né, o ponto-chave para garantir a transferência entre vários laboratórios, né? Então, realmente, isso foi muito bonito. E com isso eu vou para a última parte da apresentação, onde eu vou falar brevemente sobre separação matemática de sinais. Então, até agora eu falei como que a gente pode utilizar métodos de planejamento de experimentos para alcançar a separação dos analitos na coluna cromatográfica, e quando a gente não consegue isso,
né? Então, quando a gente não consegue isso, podemos utilizar métodos de separação matemática que geraram o termo chromatography, né? Então, tem o math aqui de matemática no meio, justamente porque a separação é alcançada por um algoritmo, né? Então, o exemplo mais típico, clássico aqui, é quando a gente tem uma amostra, né, uma medida em cromatografia com detecção DAD. Então, para cada tempo de retenção, eu tenho um espectro. Com isso, eu gero uma superfície desse tipo, né? E para cada amostra, eu tenho uma matriz tempo de retenção, espectro. Essa matriz D aqui, ela pode ser decomposta pelo algoritmo, né? E tem vários para isso, sendo que o MCR, que é Multivariate Curve Resolution, empregando Alternating Least Squares, ele é o mais utilizado. E aí ele me devolve, né, duas matrizes, uma de concentrações, que está relacionada aos perfis cromatográficos, e a outra de espectros, né, relacionada ao perfil espectral dos componentes puros. Então, por isso que se chama separação matemática de sinais. Eu tenho uma mistura aqui na matriz D, o algoritmo vai trazer os perfis puros dos cromatogramas e dos espectros. Quando eu tenho uma única matriz, né, uma única amostra, eu tenho uma matriz. Tempo de retenção, para cada tempo de retenção aqui eu tenho um espectro. Quando eu tenho várias amostras, é como se eu empilhasse essa matriz. É como não? Eu estou empilhando essa matriz formando um cubo de dados, né? Então, aqui, esse meu D aqui é um cubo, aqui é transposto, tá? Então, esse T é sobrescrito aqui. Então, ele é decomposto em uma matriz de concentração e de espectros. Muito bem, uma coisa bonita aqui é que, dependendo da maneira que eu desdobro esse cubo de dados aqui, eu posso resolver um problema ou outro problema. Então, eu posso desdobrar esse cubo, ou seja, transformá-lo em uma matriz, dessa maneira que está representada aqui, né? Então, esse daqui é o desdobramento no modo cromatográfico, ou seja, eu coloco os cromatogramas. Então, para a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra I, aqui os cromatogramas nas linhas e as variáveis espectrais nas colunas. Essa é uma possibilidade de desdobramento. Eu uso quando os espectros, eles são seletivos, ou seja, eu quero empregar a informação dos espectros para resolver problema de coeluição. Tá? Então, esse a utilização clássica do MCR para a cromatografia, resolver problema de coeluição com base nos espectros dos compostos, usando a informação espectral. Mas também é possível colocar os espectros aqui nas linhas e os cromatogramas, ou seja, a informação de tempo de retenção nas colunas. Né? Outro tipo de desdobramento, desdobramento espectral. E eu vou resolver outro problema com isso, né? Esse desdobramento ele é utilizado quando os espectros não são seletivos. Ou seja, em quimiometria a gente chama isso de deficiência de posto, rank deficiency. Então, deficiência de posto tem espectros iguais. Eu preciso usar a informação do tempo de retenção para resolver essa equação aqui, ó. Então, aqui é transposta. Para resolver essa equação. Então, e fazer a separação matemática de sinais. Então, eu vou usar a informação do modo cromatográfico. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, um trabalho muito bonito que a gente usou os dois tipos de desdobramento. Então, esse daqui é o professor Licarion, José Licarion Neto, ele era professor da UFPE e agora ele está na UERJ. Ele passou um tempo no nosso laboratório, foi um período muito produtivo. Ele trabalha muito com essa parte de resolução de sinais, ele é um expert na área, e a gente fez uns trabalhos muito interessantes aplicados à cromatografia. E esse daqui é o Igor, o meu aluno de doutorado, né, bastante ativo em todas as atividades do laboratório, participou desse trabalho também.
Então, a gente tinha vários redutores de colesterol, né, várias moléculas, e aqui, lovastatina e simvastatina, moléculas muito semelhantes, a única diferença entre elas era um agrupamento CH3. Só isso. Espectros idênticos. O máximo de diferença de retenção que a gente conseguiu foi isso daqui, ó. Com muito custo em uma coluna, em uma dada condição de pressão, temperatura, né? Então, aqui é SFC, a gente conseguiu essa separação. E aí, como prova do conceito, né, decidimos fazer o desdobramento nesse modo aqui, de colocar os cromatogramas nas colunas e os espectros nas linhas. Os espectros não traziam informação, a informação viria do modo cromatográfico, para fazer a separação matemática de sinais nas matrizes C e S. E outra parte do cromatograma, mesmo cromatograma, aqui a gente tinha outro problema a resolver, que é um problema de coeluição, que eram outras moléculas aqui que tinham espectros diferentes, então a gente fez o desdobramento no modo cromatográfico, porque gostaríamos de resolver o problema de coeluição utilizando as informações dos espectros. E os resultados foram realmente muito promissores, né? Conseguimos mostrar aqui o que gostaríamos e a potencialidade também da técnica. Então, a separação dos dois compostos com espectros iguais, a quantificação, né? Empregando o sinal calculado pelo algoritmo, tanto para o desdobramento espectral, então, esse primeiro caso aqui, quanto para o desdobramento cromatográfico, esse caso aqui. Então, a nossa curva agora, né, não é mais aqui a área, mas os scores, né, que são os sinais recuperados pelo MCR. Por isso, a separação matemática de sinais. Eu deixo aqui um exemplo mais complicado, né, que a gente publicou no ano passado, que foi um exemplo onde a gente tem simultaneamente problema de mesmo tempo de retenção e espectros idênticos. Então, é uma situação bastante encontrada na indústria farmacêutica para produtos de degradação, que são moléculas parecidas com o ativo, então elas têm o mesmo tempo de retenção, muito próximo, e tem espectros muito parecidos. E aí, como é que você vai fazer a resolução de curvas nesse caso? Que informação você vai usar? Né? Então, foi um trabalho aqui também com o Licarion, e foi muito, muito desafiador, e a gente utilizou a informação da cinética de degradação dos compostos como um modo informativo para fazer a resolução matemática de sinais. Deixo para leitura. E para finalizar aqui, uma adição de padrão de segunda ordem, também o professor Licarion, o professor Douglas Rutledge, né, do AgroParritec, participou aqui, foi o trabalho da Luciana, sobre os carotenoides, né? Então, para mostrar para vocês a importância dessa ferramenta, quando você tem amostras muito complexas que você não consegue isolar os compostos a partir daquelas amostras. Então, aqui exemplos dos carotenoides, né? Os carotenoides isoladamente, eles têm uma separação ótima no cromatograma, né? Agora, quando eles estão na matriz, a situação é essa. Então, é muitos interferentes e é muito difícil retirar esses interferentes dessa matriz. Né? Então, a gente precisa empregar uma metodologia para quantificar esses carotenoides na presença desses interferentes. Ou seja, separação matemática de sinais. E aí foi feita uma adição de padrão de segunda ordem, adição de padrão dos padrões na amostra de óleo de palmo. E aí aqui a gente tem, por exemplo, beta-caroteno, ó, veja, é uma adição de padrão, claramente. Só que aqui, ao invés de área, né, de sinal, eu tenho score, que é o sinal recuperado, em função da concentração. E aí eu consigo calcular quanto que eu tenho na amostra. Tá? Então, é uma analogia com adição de padrão de primeira ordem, só que nesse caso, o sinal vem de uma separação matemática.
Aqui o artigo de revisão que eu falei do BRJAC sobre esse assunto, para quem se interessar, né? Tem também um livro aqui, Quimiometria em Cromatografia. E isso me leva para as conclusões aqui da palestra de hoje. Então, coloquei alguns pontos, alguns melhores momentos aí, pontos que eu gostaria de destacar, né? E deixar de take home message para vocês. Então, DOE em cromatografia. Sistematiza o seu método, seu modo de trabalhar, que por si só já é excelente, né? Então, um método sistemático para trabalhar. Permite identificar interações importantíssimas, a gente tem interações o tempo inteiro no nosso desenvolvimento. Relações, permite entender as relações de causa e efeito entre as variáveis de entrada e variáveis de saída, pela modelagem dos parâmetros cromatográficos, né, em função das variáveis de entrada. Então, tem modelos para representar como meus picos se comportam no cromatograma. Isso traz um conhecimento do método muito grande, né? Então, eu consigo alcançar, entender, enxergar as melhores condições de performance, os limites de falha, então, os edges of failure. E com isso, eu consigo trazer a robustez para o desenvolvimento, que é aquele objetivo lá no início que eu falei, né? Que é uma estratégia integrada, desenvolvimento e validação. E evita você ter surpresas na validação, porque você estudou uma área maior durante o seu desenvolvimento. Existem softwares comerciais integrados aos cromatógrafos, né? Isso para mim é um grande sinal de que essa metodologia é o futuro do desenvolvimento analítico. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, né, lá no meu mestrado, não existiam esses softwares. Hoje a gente tem no laboratório aqui uma parceria com a S-Matrix, então a gente tem o Fusion QBD, que ele está integrado ao Empower, que é o software que comanda o cromatógrafo. Então, você faz o planejamento, manda para o Empower executa, você manda de volta para o Fusion. Você faz a integração, né, no Empower, tudo, você manda de volta para o Fusion, e ele é um software de tratamento de dados fantástico, que não fica devendo em nada para outro software não integrado, né? Então, isso para mim é a prova de que esse é o futuro do desenvolvimento analítico. E outra prova, né, é o reconhecimento pelas agências regulatórias. Então, aguardem, né, daqui a pouco vai sair aí o capítulo geral da USP, o 1220, vai sair o ICH 14, que vai ser uma revisão da validação. A Anvisa é membro do ICH, então essas mudanças nos afetam diretamente, o que é ótimo. E em relação à SFC, também gostaria de fazer uma atualização aqui, né? Os problemas antigos da SFC, eles foram resolvidos. Então, atualmente, preciso atualizar os livros, né? A gente tem muitos livros ainda que trazem a SFC como uma técnica antiga, obsoleta. Isso não é verdade, mas atualmente é uma técnica competitiva, frente à cromatografia líquida, por exemplo, aplicável a diferentes áreas e analitos, que nem eu mostrei, analitos de diferentes polaridades, diferentes características físico-químicas, você pode mudar a composição de fase estacionária, fase móvel. E SFC mais quimiometria, realmente é o estado da arte do desenvolvimento de métodos eco-friendly, né, que são amigáveis em termos ambientais, porque a gente reduz a quantidade de solventes. O componente majoritário da fase móvel é o CO2, né? A gente consegue modular a quantidade de solvente orgânico, consegue usar solventes como etanol, por exemplo, que são menos tóxicos, construir métodos mais rápidos e associação com métodos quimiométricos, por exemplo, traz conhecimento científico aí que permitiu aquele estudo interlaboratorial, por exemplo. E sobre aqui a separação de curvas, os pontos principais que eu vejo são uma ferramenta fantástica, né? Realmente muito importante para resolver problemas que a gente não consegue resolver com DOE. E atualmente ela em termos industriais, né? Ela é conhecida para fazer análise de pureza de picos, num procedimento chamado deconvolução. Então, muitas vezes você escuta um deconvolução, né, como um sinônimo de uso de um método de resolução de curvas,
né, para avaliar se o pico é puro. Mas, na minha opinião, isso é realmente um potencial desperdiçado, né? É uma finalidade ok, né? Serve para isso, mas é muito mais. A ferramenta é muito mais. Né? Então, eu espero que no futuro o MCR e outros métodos de resolução de curva, eles também sejam reconhecidos por agências regulatórias e empregados para a codificação, né? Então, é isso que falta para o uso dele no cenário industrial, né? É o ok das agências regulatórias, porque na academia a gente já mostrou que funciona para a codificação, né? Vários estudos aqui que eu mostrei para vocês e muitos outros na literatura. Acredito que isso vai acontecer no futuro. A gente vê o exemplo do PLS, né? Então, o PLS, no começo, sabíamos que ele funcionava bem na universidade, mas existia muita resistência na indústria. Agora, ele já ganhou seu espaço na indústria. Então, eu espero que o mesmo aconteça com o MCR e outros métodos de resolução de curvas. Então, aqui eu deixo os meus agradecimentos, né? Gostaria de agradecer aí as empresas parceiras, né? A Waters, pela nossa colaboração, tem um acordo de colaboração, de troca de conhecimentos. A S-Matrix, que é a empresa fabricante do Fusion, também temos um acordo de colaboração. A UNCT Bioanalítica, a FAPESP, pelos financiamentos. A USP, que é a farmacopeia americana, né, na pessoa da doutora Amanda Giraldelli, Mar, que está encabeçando essa questão de Analytical Quality by Design na farmacopeia. Então, a gente tem conversado bastante, trocado muitas figurinhas, né, para disseminar esse assunto e fazer isso acontecer. Né? A ideia é que as monografias farmacopeicas saiam daqui para frente com o design space, ao redor do método recomendado. E agradecer principalmente, né, ao grupo, aos alunos, aos colaboradores, a todo mundo que faz isso acontecer, né? Então, o nosso grupo, essa foto já está bem antiga, ela precisa ser atualizada. Então, eu incluí o Licarion aqui no cantinho, fez parte do nosso grupo. Essa foto tem a professora Isabel Jardim, né, que tem uma gratidão muito grande por ela. Ela se aposentou no período que eu estava entrando no laboratório de cromatografia, então, uma pessoa muito querida, que tenho muita gratidão. E aqui aos professores que participaram da minha formação em quimiometria, né? Então, o professor Bruns, né? Eu fiz mestrado com ele, naquela época eu já trabalhava com planejamento aplicado à cromatografia, porque eu acreditava que a gente tinha que modelar o comportamento dos picos, né, no cromatograma, não me conformava com a questão da tentativa e erro. E ao nosso saudoso, querido professor Ronei, e que foi meu orientador de doutorado, que também sou muito grata a ele. E agradeço a vocês, né, a atenção e fico à disposição agora para perguntas.